O vendedor, ele tem que ser alguém para trazer solução. Simples assim. E muitas vezes a solução não vai ser você. De tudo isso aqui, eu não sou analista, eu não sou contador, eu não sou o cara que entrega, não, eu sou o vendedor. Porque um bom vendedor ele nunca fica desempregado. Verdade. O fato em si foi um cavalo de pau no meio da Bandeirantes, esperando uma carreta pegar. Nem sempre gosto de falar sobre esse assunto, porque isso não é a base da minha vida hoje. Eu não tinha noção do quão difícil ia ser encontrar isso. Ele é um homem que acredita que números contam histórias, mas que são as histórias que dão sentido aos números. Com mais de 2 décadas de experiência no mercado contábil, construiu uma carreira sólida entre empresas do Brasil, Uruguai e Paraguai. Mas, por trás do empreendedor técnico e disciplinado, vive um homem guiado pela fé, pela família, por valores que não cabem em nenhuma planilha. Descobriu também muitas coisas sobre a vida ao longo dessa trajetória. Depois de cursar engenharia, contabilidade e direito, descobriu que a sua verdadeira vocação não estava apenas em calcular, mas em conectar pessoas, negócios e propósitos. Eu sou Alexandre Campos, hipnoterapeuta, mentor de empresários, e este é o Mentes que Inspiram, um podcast onde a minha missão é decifrar a mentalidade de pessoas de sucesso. E hoje, nesse episódio da primeira temporada, tem o apoio aqui, o patrocínio da MentorFi, Agenda Fi. Eu recebo aqui no nosso estúdio Adriano Castellari. Seja muito bem-vindo, Adriano, muito obrigado, a esse Alexandre. episódio. Obrigado. Vamos decifrar essa mentalidade poderosa aí. Como que está esse momento da tua vida agora nos negócios? Legal. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Te agradeço muito por esse tempo com vocês. Tem sido de muitas mudanças por causa do cenário brasileiro em específico. A gente tem que desenvolver diversas estratégias hoje para que os nossos clientes que antes agiam de uma forma muito simples, hoje consigam ainda sobreviver no cenário brasileiro. Assim, em resumo, de muita atenção, de muita estratégia, mas com certeza fazendo aquilo que tem que ser feito de forma muito regular. É isso. Se eu perguntasse para você, agora novamente, quem é o Adriano Castellari, mas não pudesse falar da vida profissional, não o que você faz, mas quem é você? Quem é você? Eu sou filho de Deus, marido da Daniela, pai do Heitor, que dá mais valor às pessoas que aos números. E essa trajetória tua, que ao mesmo tempo foi engenheiro, contador, jurista, e acabou descobrindo a parte das vendas, o vendedor, né? Como foi essa parte da venda? Porque eu amo vendas, já dei muito treinamento sobre vendas, escrevi um e-book sobre neurovendas, que é a neurociência aplicada para venda. Sou apaixonado por esse tema, vendas. Mas eu fazia algo, Adriano, não sei se você já viu isso, eu fazia uma dinâmica, às vezes nos treinamentos tinha uma plateia com 1000 pessoas, ou até mais de 1000, eu falava assim, levanta a mão aqui quem já sonhou em ser funcionário público. Uma galera levantava a mão. Agora levanta a mão quem já sonhou em ser médico, ser policial, ser advogado, empresário. Agora levanta a mão quem desde pequeno sonhou em ser também vendedor. Era cri, cri, cri. Ficava aquele silêncio, porque tem ainda, né, um preconceito, algo sobre vendas. Eu amo venda, não tem como, todo mundo tem que ser vendedor. Seja desde o Matheus, que está aqui nos filmando, captando a imagem, ele precisa ser um bom vendedor. Qualquer pessoa em qualquer área tem que ser vendedor. Né? A gente já começa vendendo. Se está casado é porque vendeu.
vender uma ideia. E eu sou apaixonado e admiro muito essa profissão. Fala um pouco como que foi essa transição, explica um pouco esse lado do seu vendedor. Bacana. Eu já vi alguns podcasts seus, então a gente sabe que muito vem de raízes familiares. Mas eu posso dizer que hoje eu estou com 38 anos, mas eu digo que eu nasci com 33 anos. Tanto quanto pessoa, quanto vendedor. Com 33, você fala, por que 33? O que aconteceu? O que aconteceu com 33 Na idade anos de Cristo aí, o que aconteceu? Com 33 anos eu já tinha tido 2 burnout, uma tentativa de suicídio, uma família perdida, um filho perdido e 2 ou 3 falências. 2 falências. E aí nesse 2020, pandemia, então a gente tinha mais esse agravante da pandemia, e todas essas outras faculdades, né, a engenharia e o direito, eu acabei não findando o curso. Eu fui significar ou entender o porquê nessa data. Tem mais esse agravante ainda. Depois que eu já tinha chegado no fundo do poço, tinha chegado no fim de tudo, ou o que eu pensava que era final de tudo, eu participei de uma imersão de uma pessoa que eu sou muito grata, que é o Douglas Maluf, no Método MD. E naquele momento, depois daquela imersão, eu rompi com aquele laço, com aquela necessidade de aprovação que eu tinha paterna. Liguei pro meu pai, que sempre foi o meu super-herói, que sempre foi o cara que eu era, ao mesmo tempo que eu era apaixonado, era o cara que eu não queria fazer o que ele tinha feito, não queria ser da forma como ele tinha feito. Liguei pro meu pai e rompi com ele naquele momento. Falei, te amo, sou apaixonado por você, você é o homem da minha vida, só que eu não quero mais saber, eu não te devo mais nada, daqui pra frente tá tudo pago. Tchau. Pra ser bem resumido. Um pouquinho mais grave, mas pra ser bem resumido. E daquele dia em diante, 8 de março de 2020, eu nasci. E aí não me ligava mais, não importava mais de eu me dizer se eu era vendedor, se eu era engenheiro, se eu era contador, não me importava mais. Importava aquilo que eu Deus tinha me dado, entregue. E aí eu lembro até hoje, eu tive 7 anos de silêncio de Deus. E isso é muito pesado, não indico a ninguém. Não briguem com Deus, porque ficar no silêncio de Deus por 7 anos é um deserto que ninguém quer passar. E aí faço aniversário no dia 29 de abril, no dia 1º de maio, depois de uns 7 anos de silêncio, eu acordo e tenho 2 projetos. Deus me dá 2 projetos. E eu escrevo esses projetos, sentado na varanda de casa, porque eu não tinha onde sentar em casa. Tinha a cama e a geladeira, mais nada. Morava num apartamento sozinho, de favor. E eu escrevi ali, pegando a internet da Claro, roubada onde pegava o sinal ali na sacada, escrevi o projeto de 2 empresas. E eu empreendo desde os 17 anos de idade. Então eu nunca tive... Minha última carteira foi com 22. Eu tive negócio desde os 17. Estou no escritório contábil desde os 14 anos. E aí veio... Da máquina de escrever ainda. Não, exatamente. Da época que pegava a fila na Receita Federal ainda. E aí eu vim escrever os projetos da Conchu, que é a empresa que eu tenho até hoje, e de mais um outro projeto que acabou sendo arquivado. E todo aquele projeto, entrei num flow de 40 dias e comecei a estudar durante 40 dias de forma como eu nunca estudei. E comecei a consumir livros como eu nunca tinha terminado um livro. E eu comecei a consumir livros em 2 dias. Em 2 dias eu terminava um livro. E foram 40 dias de flow. E depois desses 40 dias nasceu uma empresa. De fato, nasceu uma empresa. E aí eu vim construindo. Nesses 7 anos. E aí nessa trajetória é que dentro daquela ideia, dentro daquele projeto, eu falei, não, de tudo isso aqui, eu não sou analista, eu não sou contador, eu não sou o cara que entrega, não, eu sou o vendedor. E aí eu fui me apaixonando por essa carreira. E aí eu falo que eu nasci tanto como homem, como pessoa, como pai de fato, quanto como empresário e vendedor. É isso. Isso que você me falou aqui, 2 coisas que eu quero pontuar muito. Na verdade, várias, né? Até anotei aqui. A questão que você falou desse flow, desse momento da tua vida. Você já assistiu um filme Conversando com Deus? Ainda não. Tem no YouTube. Quem não assistiu, assista. Fatos reais. Filmaço. O cara leva
vai pro fundo do poço. Parecia que você estava narrando um trecho do filme. Maravilhoso o filme, assista, você também que está aí nos acompanhando. Porque ele entra nesse flow e ele começa a receber informações, estudar e fazer e se levanta. E hoje ele é um grande palestrante. Me perdoe que eu não lembro o nome, não sei se o Matheus que está lá editando, Matheus, se der tempo, coloca aí o nome do autor, talvez, alguma informação aí para o pessoal sobre esse filme. Tem no YouTube, Conversando com Deus, filme, né? E parece muito, porque quando a gente chega, talvez, no fundo do poço, acho que a gente conecta, igual o Joel J. costuma falar, liga o Wi-Fi direto, que as coisas começam a vir naquele momento, né? E vendedor, quando eu falei no início, você que perdeu o pedacinho, volte, ou talvez o Matheus vai colocar junto, que eu falei que eu faço aquela dinâmica. Levanta a mão quem gostaria de ser médico, levanta a mão quem desde criança sonhou em ser policial, desde criança sonhou em ser isso, que já sonhou em ser, e quem sonhou em ser vendedor e ninguém levanta a mão, aí eu venho a segunda pergunta, que faltou aquela hora. Levanta a mão agora quem aqui já sonhou em ter um helicóptero, quem já sonhou em ter uma casa própria linda, quem já sonhou em ter uma rede de lojas. Aí todo mundo levanta a mão, lógico. Mas se você trabalhar, às vezes, na profissão que você imaginou antes, que seja o metalúrgico ou o funcionário público, você vai conseguir ter um helicóptero, ter isso, ter aquilo? A resposta é não, provavelmente não. Aí eu falo, agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um vendedor. E aí eu solto um vídeo do Samuel Klein, da Casas Bahia, ele chegando no Brasil, fugindo da guerra, sem nenhuma condição financeira, ele chega ao Brasil, até tem lá também no YouTube, história do Samuel Klein e tal, a história da Casas Bahia. E ele começa a trabalhar de vendas ali porta a porta, começa a comprar produto, ele compra uma carroça e sai vendendo produto na carroça, e vai crescendo, crescendo e constrói o império das Casas Bahia, né? E aí eu falo, se você fosse qualquer uma dessas outras profissões, né, quem levanta a mão, querendo ser médico, ser funcionário público, policial, ser isso, aquilo, conseguiria construir o que ele, o Samuel Klein, conseguiu com as vendas? Não. Então venda pode te levar para lugares incríveis. E eu vou querer entender como foi esse passo seu sobre as vendas. Porque um bom vendedor, ele nunca fica desempregado. Verdade. Um bom vendedor, e se você tem habilidade em venda, você se dá bem em várias profissões, várias áreas. Às vezes, na mentoria que eu dou para hipnoterapeutas, às vezes tem pessoas, para terapeutas, que falam, olha, eu estou fazendo um curso disso, um curso daquilo. Eu falo, para com tudo. Você não está precisando mais de conhecimento técnico, você está precisando melhorar a sua habilidade de vendas. E isso é incrível. Antes de falar da venda, você tocou num assunto aí que mexe comigo. A gente estava conversando nos bastidores sobre a minha tentativa de suicídio. E é algo que precisa ser falado, quebrando os padrões que muita gente fala, não pode falar de suicídio, porque isso pode estimular, pelo contrário, tem que ser falado. E eu já te agradeço de você se abrir sobre isso, falar um pouco sobre o suicídio. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2, não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá
voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. O fato em si foi um cavalo de pau no meio da Bandeirantes, esperando uma carreta pegar. Eu trabalhava numa ONG, chamava Hamburgada do Bem. Era uma ONG que fazia finais de semana em escolas, cuidando de crianças, fazendo um grande evento para crianças carentes. E ali você via que até hoje é muito grande, né? Eu acho que foram mais de mil eventos que eles fizeram até esse ano. E você via que as pessoas que estavam ali operando, elas eram muitas vezes pessoas mais carentes do que as próprias crianças. Só que eu via ele depois daquele dia tão animado, tão amoroso e entregando super aquele amor que estava travado ali para as crianças, eu me via numa solidão muito grande. Terminava tudo e eu ia embora para casa sozinho. Eu não tinha mais ninguém. E não se via um resultado, eu não conseguia enxergar um resultado naquele imbróglio. Tinha saído do burnout, tive 2 burnouts, de apagão, enfim. Então aquilo ali culminou até que eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso que vive dentro de mim. E aí foi o que eu fiz. Acabei indo para lateral da pista da Bandeirantes, dei aquela apagada, aquela respirada, e aí alguma coisa eu falei, cara, não é a hora. Depois de um tempo segui. Esses dias atrás, vou te contar, eu nem sempre gosto de falar sobre esse assunto, porque isso não é a base da minha vida hoje. Acho que Deus me deu muitas coisas muito melhores e a bênção da segunda casa foi muito maior para mim. Deus me deu uma esposa maravilhosa, me deu um filho maravilhoso, me deu uma casa abençoada, mas é bom dar referência. E eu vou te falar sobre um caso que aconteceu alguns dias atrás e que me entristeceu muito. Teve um conhecido da internet que tirou sua vida lá no norte do país, um escritor de livros, conhecido, famoso em Alphaville, e eu fiquei muito triste. Eu estava no Paraguai, no escritório de lá, e eu comecei a orar e eu me entristeci muito. Eu falei, Deus, eu não aceito isso, cara. Eu não aceito, porque eu já passei por isso, eu sei o que é dívida, eu sei o que é quebrar, eu sei o que é evoluir, eu sei o que é perder família, eu sei o que é criar empresa, eu sei de tudo isso. E não vale, a vida não vale isso, não vale só isso. A vida não é só isso. Então eu não aceito. E eu me entristeci muito, eu chorei muito naquele dia no banho, pela vida desse rapaz. E junto com isso, em resposta, na minha oração, ela veio o fato de muitas vezes a construção da paternidade, por exemplo, que hoje eu tenho meu filhinho de 3 anos, de fortalecer caráter, de ouvir uma voz que vai te dar segurança e vai falar, não, calma, eu tô aqui. Você não está sozinho, porque muitas vezes a gente como empresário, como mentor até muitas vezes, como líder de família, você se sente muito sozinho. Você se acha que você está sozinho, que não tem mais ninguém para você pedir socorro, que você não, muitas vezes perdeu o seu pai foi embora, ou você não teve um pai, você não pode pedir socorro, você não tem um mentor, você acha que Deus não te ouve, ou aquela energia pesada sua não te faz se conectar com Deus, e você vai se sentindo sozinho, até que eu vou resolver isso. E não é assim. Não é assim. Você não precisa estar sozinho. Existem ferramentas para que você não esteja sozinho. Lógico que é muito difícil a gente conseguir sair do poço sozinho. Mas para mim é isso. Sei que falei bastante, mas... Esse fundo do poço, qual foi o momento, o ponto de inflexão? Às vezes tem gente que o ponto de inflexão, às vezes é no mesmo dia do fato, da tentativa. Tem pessoas que às vezes vai levar um tempo. Quando foi que você realmente entendeu que não era o fim? Que você falou, não vou jogar a toalha. Vou lutar, eu sou capaz, eu vou mudar. O que aconteceu? Teve algum momento específico que acendeu essa esperança quando você volta a sonhar? Vou te falar que entre esse processo, entre essa situação, até o momento que eu consigo voltar a sonhar, foram anos. Isso. Foram anos. Mas a decisão. Às vezes a pessoa não chegou. A decisão de levantar. Às vezes a pessoa não chegou ainda no destino, mas ela já entendeu que, opa, tem uma luz lá. Acho que não acabou não. Eu vou continuar agindo.
Porque é essa fagulha que vem, essa esperança de que, essa certeza de que não acabou, essa vontade, seja o que for, que vai levar a pessoa para aquele destino, que ela começa a buscar. No meu caso, eu me recordo, não lá no dia da tentativa, que me tiram de lá, que ali foi realmente muito complicado, eu vou começo a tomar remédio e tal, mas eu me recordo um dos pontos de inflexão foi ali quando o meu tio fala, né, para mim que tinha certeza que eu ia mudar, que eu ia conseguir. Ali eu fico pensativo, mas ainda na dúvida, e aí chegou alguém a tempo, mas aquilo ali foi importante porque me balançou, se não fosse a palavra dele. Mas depois eu começo uma busca, eu fui num evento de desenvolvimento pessoal, praticamente me arrastaram para o evento, porque eu não queria nem sair do quarto, depressivo lá, e um amigo me arrastou para esse evento. E naquele evento eu escuto a pessoa mandando escrever numa folha de papel aqueles exercícios de coach e tal, de desenvolvimento pessoal. Se você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Se você pudesse, não sei o quê. Daí eu comecei a colocar, trabalhar com pessoas, e nunca tinha trabalhado nessa área, né? Não era o meu caminho. E eu começo a pôr, e aquilo ali, eu falei, caramba, por quê? Porque eu comecei a me sentir bem. E aquilo ali me fez entender que eu não era aquilo que eu estava passando, que eu poderia mudar. Né? Comecei as buscas por subconsciente, buscando no YouTube áudios de autohipnoterapia, e aquele movimento ali me deu gás, fôlego para chegar até aqui. Você teve um momento na tua vida? O que passava na tua mente? Eu vou te falar um momento mais latente que está na minha memória. Por Talvez favor. não tenha sido isso, mas é um momento mais latente na minha memória. Nada é por um acaso. Você está trazendo é porque tem alguma ligação. Eu lembro que depois de um tempo que eu estava morando nesse apartamento, eu comia esquentando comida com rabo quente. Sabe o que é rabo quente? Sim. Eu lembro que eu consegui comprar um fogão usado no LX, paguei R$50, mandei o cara reformar. E eu lembro que eu estava ajoelhado, sentado assim, encostado no chão da sala, e o cara estava fazendo as adaptações ali pro gás de onde eu morava. E era o dia do meu aniversário. E eu nunca tinha comemorado o meu aniversário. Eu nunca tinha comemorado o meu aniversário. Eu nunca tinha sido feliz no dia do meu aniversário. E eu lembro que aquele foi o primeiro dia, eu olhei o cara, eu lembro dessa cena, eu olhando o cara arrumando o fogão, e eu estava feliz. Olha, eu estava feliz por estar comemorando o aniversário. Foi o melhor aniversário da minha vida. 33 anos. Incrível. Foi o dia que eu comemorei o meu aniversário. Aí eu lembro que eu fui na casa da minha mãe durante a noite, depois de muito tempo, e era pandemia. E aí, isso dia 29 de abril, dia 30 de abril, dia 1º de maio. Dia 1º de maio, Deus, dá meu projeto. Que incrível. E tem muita coisa. Depois nós vamos ter que fazer um outro episódio ou conversar bastante sobre isso. Porque eu passei por momentos assim de deserto muito grande, de comprar um fogão usado no marketplace. Na verdade, eu fui comprar o botijão. Porque o fogão que eu ia usar nessa casa seria um fogão de uma boca, não é nem de duas, de uma boca, que é de camping. Sim, eu sei que eu tinha um fogãozinho, eu falei, eu vou usar esse fogão de camping. Sim. De uma boca. E eu tenho que comprar um fogão usado. Aí eu cheguei na casa da pessoa para comprar um fogão, o botijão para ligar nesse fogão. A pessoa olhou para mim e falou assim, e fogão? Você não tem? Eu falei, não, fogão não vou comprar agora. Não, tem esse aqui, tá bem velho. Eu falei, não, mas eu não tô podendo gastar agora. Eu falei assim, não, é que tá muito enferrujado, se servir pode levar para você, por isso estou perguntando. Cara, eu com um caminhão, e não faz muito tempo. E é importante a gente falar dessas dificuldades, porque nesse momento pode ser alguém que esteja nos acompanhando. Sim, quando você falou assim, eu sou muito grato pelo que eu tenho hoje, às vezes eu não gosto muito de tocar nesses pontos de dificuldades que eu já tive. Não é uma ingratidão, você continua sendo grato pelo que está, mas agora nesse momento pode ser alguém acompanhando, que já te acompanha, alguém falando, caramba, o pessoal também tem dificuldade. Né? Isso eu aprendi muito com o John Maxwell, que é um dos maiores líderes na minha opinião, e ele falava isso, que quando um líder ele rompe o gap, ele começa a falar das dificuldades, dos momentos difíceis da vida dele, ele aproxima, né? Dizendo que passa por isso.
quanto assunto e eu preciso entender melhor sobre a venda agora. Como que essa venda entra na tua vida? Como que é o Adriano Castellari Venda, que eu sei que venda é tudo de bom que existe. Como que é isso? Legal. Novembro de 2020, eu vou para Porto Alegre. Encontro uma grande mentora, Karina Missel, uma das grandes contadoras para mim hoje do Brasil. Era uma das principais players de contabilidade digital do Brasil. Encontro ela dentro da Tecnopuc, dentro da PUC. E ela me mentora. No outro dia, eu volto para casa, absorvo aquilo. E aí eu escrevo a minha tese de contabilidade, que é a tese da contabilidade de relacionamento. A gente estava numa briga muito grande entre a contabilidade tradicional, que é a contabilidade que eu vivi, meu pai, meus irmãos são todos contadores e advogados, e a contabilidade digital, que estava vindo acelerando, grande, ticket baixo, a escalabilidade, baixo relacionamento. E eu falei... E aí, tendo esse cruzamento, eu fui e defendi uma tese que é a contabilidade de relacionamento. Foi uma tese que, enfim, está no meu LinkedIn, quem quiser dar uma olhada, com 7 pilares, comparando ali com a paternidade, foi bem bacana. E essa contabilidade de relacionamento, que era muito mais tocada ao relacionamento, à construção de relacionamento com o cliente, mas ela me trouxe... não é muito frio, Adriano? Não. Essa é a percepção que eu tenho. Eu queria que você quebrasse essa crença minha. Okay. Hoje, por exemplo... E eu acho que não só minha. Ok. Hoje, eu tenho um cargo que é o meu core dentro do escritório, que é a minha gerente de relacionamento, vamos dizer assim, que é a minha personal accountant. Qual que é o propósito dela? Ela tem que escanear cliente por cliente todas as semanas e encontrar um ponto de melhoria para aquele cliente, antes de o cliente pensar. Interessante isso. Antes de ele pensar, ela tem que ligar e falar assim, ó, pô, eu tô vendo que o seu caixa tá precisando, será que a gente pode criar uma linha de crédito no banco? Será que eu posso criar a documentação para mandar um banco que eu tenho relacionamento aqui, você tem a linha de crédito? Eu tô vendo que seus impostos estão atrasando, deixa eu entender qual que é o seu fluxo de vendas. E esse relacionamento, isso de fato, a contabilidade de relacionamento, é entender, é estar presente, é se antecipar, é ter confiança, é ter comunicação, ele traz... por 99% das vezes, algo que não tem nada a ver com contabilidade. Não, sim, você humanizou tudo, você ligou. E muitas vezes os meus clientes ligam para falar, minha filha passou na faculdade. Que incrível. Pô, eu preciso que você me ajude com tal produto da minha sogra, com tal situação da minha sogra, que nem é minha cliente. Isso vai trazendo venda, não como uma venda... Lógico, é muito mais fácil eu pedir uma indicação. Se eu pedir todos os meses indicação para os meus clientes, eles vão me trazer indicação todos os meses. Mas isso traz de forma muito natural a confiança de me indicar outra pessoa. Então não é uma venda por venda. Lógico, existem processos de venda e hoje já inbound, outbound, enfim, extras processos, vários processos. Mas o processo de relacionamento, de eu estar presente de fato na tua vida empresarial, eu cuido de mais de 120 empresas só no Brasil. Quem conhece mais de empresa? Eu ou você que cuida só de uma? Em tese. Com certeza. Burocraticamente falando. Então, eu tenho muito mais repertório contábil jurídico para trazer de solução para o bancário, para trazer de solução para uma empresa, do que você tem uma divisão de mercado de uma só empresa. Hoje eu tenho uma visão de mercado de 15 jurisdições diferentes, de 15 países diferentes. Então, para trazer como solução para você, eu estou pensando de uma forma muito mais global. Então, é nessa linha que a gente começa a conversar sobre vendas. Mas é muito interessante. É igual aquela história do médico de antigamente, né? Que ele resolvia tudo para a família. Essas soluções que você traz, às vezes, naquele momento, o empresário, ele pode ser que ele não esteja nem percebendo que ele está indo por aquele caminho e você já se antecipa. Tem pessoas que eu atendo que chegam através de indicações, de mentores, de profissionais, porque ele está com um problema na casa dele, com a separação, ele está com um problema com a família, e aí ele não consegue desenvolver aquilo. Por exemplo, tem um mentor que ele passa para o mentorado dele, no caso, ele está fazendo consultoria na empresa. O João Rodrigues é um que sempre faz isso. O time dele está lá fazendo consultoria em algumas empresas e, de repente, ele percebe que um dos mentorados dele ali, um dos empresários,
está com uma dificuldade de alcançar, ou de mandar alguém embora, ou de contratar mais. Aí ele vai entender melhor o que está acontecendo e ele vê que o problema não é o CNPJ. O problema é o CPF, é o cara que está passando, né, o empresário está com algumas dificuldades. Aí ele passa, eu ajudo essa etapa. Só que isso fortalece o relacionamento dele mesmo, que ele me passou para que eu de fora, que o empresário nem conhece, resolvesse, ajuda ele a alcançar os números e vai fortalecendo cada vez mais. Eu diria que você conseguiu hoje realmente me hipnotizar, que eu que sou hipnoterapeuta, você me convenceu que a hipnoterapia, que a contabilidade pode ser bem mais humana. Mas pode falar, você viu o que você descreveu do que ele fez? Sim, Ele o que você uma faz. Venda. E é Você uma descreveu venda. uma venda. Que ele não te é vendeu. venda. Exatamente. Ele te vendeu. Sem vender. O vendedor, ele tem que ser alguém para trazer solução. Simples assim. Solução. Você entende a pessoa e liga a solução. Nem sempre e muitas vezes a solução não vai ser você. Eu sou contador, não sou advogado. Certo? Eu tenho uma empresa contábil, não é advocacia. Só que eu sei que na jornada que o meu cliente precisa, ele precisa de um advogado. Ele precisa de um financista, ele precisa de um asset manager, ele precisa de um multifamily office, ele precisa de um especialista em internacionalização tributária. Então, assim, a partir do momento que eu entendo, eu estou presente na vida dele, eu já entendo a jornada de um empresário. Eu sei quais são os próximos passos. E entendo não só o empresário, mas o ser humano que está atrás daquilo. Eu crio não uma venda, eu crio uma jornada de vendas. Eu sei quando o produto vai entrar para aquele cliente. Entendeu? Por quê? Porque aí eu tenho um parceiro advogado, eu tenho um parceiro contador, eu tenho o contratualista, enfim. E aí vai gerando diversas vendas. Então, é uma venda. Quando a gente começa a conversar sobre isso, não é simplesmente ensinando a vender algo ou não. É de fato olhar para a pessoa atrás do CNPJ. Entendeu? Quem era a referência de vendas para você na sua infância? Na infância. Cara, de vendas. É. Eu acho que o meu super-herói sempre foi meu pai. Mas ele trabalhou também na área de venda? Não por ser vendedor, Não, sim. mas por ser o cara que resolvia. O que ele fazia? Sempre foi contador. Sempre contador. Sempre contador. Mas meu pai, ele era esse cara. Ele era o cara que muitas vezes a pessoa fala, pô, eu preciso montar um pavilhão industrial. Pô, mas o que um contador tem a ver com um pavilhão industrial? Mas eu não sei, mas no final do ano o pavilhão estava pronto. O piso estava pronto, o pavilhão estava pronto, o terreno estava comprado, a negociação estava feita, a fábrica estava funcionando, todas as legislações, toda a parte legal estava funcionando, mas ele era só contador. Então ele deixava... Mas ele fazia o network, ele fazia toda a coordenação de tudo. Que é o que você faz hoje. Você já tinha feito essa ligação, né? Já. Já, né? Já. Que ele foi uma grande referência no que você é hoje. Ele é uma grande referência. Qual o nome dele mesmo? Isaías. Isaías. Tá onde, Isaías? Mora na mesma... Mora em Guarulhos até hoje. Em Guarulhos? Hoje eu moro em Alphaville e ele mora em Guarulhos. Atua ainda? Atua porque aquele ali não para, não. Não para. Então, se tirar dele, ele... Quando vocês estão juntos, a conversa vai mais pro lado profissional ou não? Consegue desligar? Não. Hoje, os pontos de contato profissional com meu pai foram muito objetivos, vamos dizer assim, muito importantes. Mas hoje é muito mais relacional. Eu lembro a primeira vez que meu pai me ligou pedindo a minha opinião, até hoje. Tá, mas para esse negócio, o que você acha para esse negócio? Você se sentiu como? Pô, cara, demorou tanto tempo que a gente se sente orgulhoso de si mesmo. Lógico. Se sente orgulhoso de si mesmo e fala, pô, eu ajudei. Ajudei meu pai, meu herói, a minha referência. Exatamente. E dá para ver o olho já até se emocionando de pensar nesse dia. É sensacional. E isso é maravilhoso. Espiritualidade. Fala um pouco. Cara, espiritualidade, eu tenho vivido algo tão... Eu tenho vivido algo tão intenso ultimamente. A minha expansão, a expansão da minha empresa, ela foi muito rápida nos últimos tempos. Então a gente abriu o escritório no Uruguai, abriu o escritório no Paraguai, dividiu as operações do escritório Brasil. Então eu tenho a Contigo, hoje deixou de ser Contigo digital para ser Contigo global, para operar em 15 jurisdições diferentes. E eu tenho a Border Brasil, que hoje é Border Brasil, Border Paraguai e Border Uruguai. E por que eu estou fazendo esse cruzamento com a empresa? Porque o relacionamento com Deus, ou eu conseguir entender esse processo e como foi esse processo ultimamente,
me cobrou ou me trouxe a necessidade de um entendimento desse relacionamento muito mais profundo. Vou te dar um caso específico que aconteceu com um cliente esses dias. Uma família, um homem tradicionalíssimo do Paraguai, uma família tradicionalíssima, lá é muito família, lá é muito fechado. E eu não sabia falar espanhol. Eu falo que Deus talvez até esse dom ele tenha me dado, porque depois que eu começava a conversar e vender e falar, o espanhol ia vindo. E eu entrei na fábrica desse cara, esse cara já desesperado, porque uma empresa grande entrou no mercado, comprou todo mundo, quem não comprou eles baixaram o preço, quebraram as famílias e depois eles elevaram o preço. Ele estava com uma fábrica limpa, lindinha, bonitinha, de biodiesel. E o meu executivo me levou até lá, eu falei, cara, eu não tenho uma solução para esse cara. Eu trago a indústria do Brasil para cá, não faço o inverso. Eu entro na fábrica desse cara, olho, tento ficar quieto, me forço, falo, não vou falar nada, Deus, não vou falar nada. E daqui a pouco vem, não, você vai fazer isso, você vai coordenar dessa forma, isso, você vai fazer isso, essa estratégia, esse vai ser o desenho assim, vai ser assim, assado. A gente senta para fazer proposta. E aí eu olho para aquele homem e eu falo, e eu sinto de Deus, e eu posso falar que é um sentimento, né? Que não tem nada a ver com empresa. E aí eu falo, cara, eu sei que seu problema não é empresa. Você já construiu isso aqui 30, 40 anos, você tem sua vida ganha. O seu problema é sua sucessão. O problema é quem vai te suceder. Mas sua sorte é que você tem uma filha hoje que dá pra gente ensinar dentro do negócio. E eu sei que você não quer. E aí eu falo porque muitas vezes eu nem lembro o que eu falo pra pessoa. E eu começo a falar com ele, conversar com ele sobre a parte de sucessão, sobre a história dele, sobre a jornada dele, de como isso seria representado depois que ele falecesse. E esse homem muito duro, muito tradicional, ele começa a chorar. E ele fala assim, meu problema não é dinheiro. Meu problema é eu morrer, tudo isso que eu construí ficar aí para guerrear entre eles. Porque eles não estão virando meus sucessores, eles são só herdeiros. Sim. Eu não consegui formar eles, meus replicadores, meus sucessores, e sim só meus herdeiros. E eu não quero isso. Eu quero de fato que essa empresa tenha uma jornada e que eles toquem a jornada. E, inclusive esse é um dos projetos, uma das soluções que a gente desenvolve no Brasil, que é a formação de sucessores. E aí depois que terminado, ele olha para mim e ele fala assim, pode falar uma coisa, menina? Eu jurava para mim que eu nunca mais ia chorar. Repete. Eu jurava para mim que eu nunca mais ia chorar na vida. Ele te fala isso. Ele falou assim, você fez isso. E qual foi o choro dele? Cara, foi um choro de desabafo. Foi um desabafo de falar, sim, eu tenho medo. Eu posso falar hoje, eu posso assumir que eu tenho medo. E eu falei, fica tranquilo. A gente fez uma proposta, enfim, está encaminhando a proposta para ele, tanto da empresa quanto da formação da filha. A conexão que você fez disso com Deus. Tá óbvia, mas... Não, absoluta. Queremos tipo, assim, ouvir não da era tua eu, boca. tipo, todo mundo, a gente saiu da reunião, as pessoas falaram, cara, não era você. Porque o Espírito Santo tocou aquela reunião de uma forma que as pessoas falaram, cara, não era você falando ali. O ambiente foi tomado, o Espírito Santo tomou o ambiente da reunião. E aí o que para mim, aí, entrando de fato na resposta, qual que é a forma de relacionamento com Deus hoje, a única coisa que eu oro é assim, Deus, é isso que eu quero. Eu não sei qual que é o nome disso. Eu não sei o que é, como é ser usado, eu não sei o que é, eu não sei qual que é o impacto que eu tenho nessa vida, mas é isso aí que eu quero. Isso, eu quero viver isso aí de novo. Eu não sei qual que é o nome que você dá para isso, mas é isso aí que eu quero viver. Eu não tô nem aí para venda. E a hora que vê, acontece. E o que vê, acontece. Não tem nada a ver com a venda, mas é essa transformação, esse impacto que você muitas vezes deve ter vivido diversas vezes aqui nessa cadeira, que eu falo, é isso aí que eu quero. Eu quero ser usado desta forma. E às vezes a pessoa fica buscando formas para se comunicar com ele, né? Para quê? A forma que você falar, que sentir. Quando eu passei um deserto da minha vida, eu digo que foi o pior de todos. Foi 100 vezes pior do que o dia do suicídio. Imagina, 100 vezes pior do que o dia do suicídio. Falando de situação externa. Eu voltei a morar na casa da minha avó, dormindo num colchão inflável. Foi no período do botijão que eu te contei.
E ali, pra mim, eu falei, meu Deus, dormindo num colchão inflável na casa da avó, perdi tudo, carro, casa, tudo. Porque quando eu tentei o suicídio, ainda foi lá no Aras ainda tinha propriedade, alguma coisa, estava começando a perder, né? Depois perdeu tudo, só sobrou a dívida. E eu tive uma conversa com ele que foi a seguinte, olha, eu acho que não sei se vale a pena lutar para crescer de novo. Por mim, talvez, não sei, mas eu queria ajudar, se for para ficar, para ajudar, eu não sei como, eu não era hipnoterapeuta, nunca trabalhei nessa área antes. Falei assim, mas me dê uma forma, então. É tipo o que você pediu. Eu falei, eu não sei como, mas então me dê as ferramentas. E parece que daquela conversa que eu tive com ele, eu falei, eu quero ajudar empresários, porque eu fali, eu quebrei. Eu falei, deve ter mais pessoas passando por essa dificuldade no mundo. Lógico que tem. E eu quero ajudar, mas eu não sei como. Mas não tinha nem dinheiro para começar, não tinha nada. Daquela conversa que eu tive com ele, tipo você falou, não sei nem o que é, mas me dê. As coisas foram acontecendo, parece que ele me pegou de lá e me colocou aqui, ó, nesse sofá. Nessa poltrona aqui. Muito rápido. E é isso que é importante a gente falar, é um programa voltado à mentalidade, eu sou hipnoterapeuta, a hipnoterapia é ciência, o nome do programa é Mentes que Inspiram, mas nós temos que falar corpo, mente e espírito. Precisa tratar a espiritualidade. Ah, mas quem é ateu? Tenha fé, mesmo que seja na energia. A energia existe. Se você não acredita em Deus, em outras divindades, acredite então na energia, que a energia existe. E ela é renovável, ela não acaba, a energia não pode ser destruída, mas isso é o que move. Maravilha. Adriano, estamos chegando aqui a uma parte importante, você que é um cara que gosta de desafio, e um dos próximos quadros nossos, nós vamos buscar, se você permitir, obviamente, na sua lembrança aí, no subconsciente, a primeira vez, talvez, que você sentiu o que é sucesso, que é um quadro na cadeira que chama Na Cadeira, para a gente buscar o ECI do sucesso. Topa? Bora lá. Então, roda a vinheta, bora lá para a cadeira. Roda a vinheta. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Então estamos aqui no quadro Na Cadeira com a Adriano. Adriano, como é que é estar sentado aqui nessa cadeira poderosa, onde já sentou tanta gente com mente inspiradora e hoje você aqui, como que você se sente estar nessa cadeira? A gente fica nervoso, né? Com a responsabilidade. Nervoso? Tanta gente importante sentou aqui. E hoje você também está aqui, porque você é uma pessoa de sucesso. É mente que inspiram. Isso aí. Certo? Bora lá. Primeira coisa agora, então, é o bate-pronto. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você vai me responder a primeira coisa que vier, tranquilo. Tá bom. Igual da época lá de frente com a Gabi. É isso aí. Só quem é mais antigo que vai entender o que quer dizer isso, né? Adriano, responda para mim a primeira coisa que vem aí. Um livro que te ensinou mais sobre pessoas do que negócio. Um livro que fala mais de pessoas. Nada easy. Um mentor ou alguém que despertou o melhor em você. Meu pai. Uma decisão que mudou completamente a tua trajetória. Ter uma jornada própria espiritual. Um filme que marcou a sua vida.
Poderoso chefão. Um aprendizado que o dinheiro jamais poderia comprar. Sempre existe vida depois da falência. Um conselho que você daria para o Adriano do passado. Curta a jornada. Um valor que você não negocia em hipótese alguma. Minha família. Uma lição que aprendeu sendo pai. Amar mais do que a si mesmo outra pessoa. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. Confiar mais na voz do Espírito Santo do que na própria voz. Olhando para aquela câmera ali, uma mente que inspira é uma mente que... Uma pessoa que tem uma mente que inspira, ela é uma mente o quê? Essa mente é o quê? Ela é uma mente que faz outras mentes evoluírem. Parabéns. Muito bem. Preparado para ir para buscar o ECI do sucesso? Bora lá? No seu subconsciente? Permissão para hipnotizar e decifrar a mentalidade tua aí, buscar essa emoção de sucesso? Sim? Permissão concedida. Permissão para tocar aqui, aqui e aqui em você, Adriano? Permitido. Sim? Vai seguir todas as sugestões? Sim. Nada mais, nada menos? Nada menos. Quem mandou fechar o olho? Então deixa o olho aberto ainda. Eu faço isso durante o atendimento com todo mundo, né? Bora lá. Então mantendo os olhos abertos, respira profundamente, segura o ar, segura um tempo e depois solta pela boca. Deixa. Depois repete. E quando soltar o ar dessa vez, deixe que seus olhos se fechem. E permita que o seu corpo comece a relaxar. Agora coloque a sua atenção nas suas pálpebras e as deixe relaxar tão profundamente que elas não funcionarão. Quando você souber que elas simplesmente não funcionarão, mantenha esse relaxamento e as teste para ter certeza que não funcionarão. Muito bem. Agora transfira esse relaxamento que você sente nos seus olhos para o topo da sua cabeça. Pode ir respirando normalmente. E permita que essa sensação se espalhe por todo o teu corpo, da cabeça aos pés. A cada respiração se sentindo cada vez mais relaxado. Tudo e qualquer barulho faz com que você se foque ainda mais na minha voz e se sinta cada vez mais relaxado. No momento eu contarei de 10 a 1. A cada número que eu falar, você se permite relaxar ainda mais. Para facilitar, Adriana, imagina que você esteja diante de uma escada rolante ou elevador, ou o que você quiser imaginar para descer. A cada número descendo ainda mais. 10, 9, 8, descendo, 7, 6, mais fundo. Quanto mais fundo, melhor se sente. 5, 4, 3, relaxando, descendo ainda mais. 2, quase chegando. 1, muito bem. Aí está você no estado ideal de relaxamento, onde fica muito mais fácil acessar as memórias da sua mente consciente, da sua mente subconsciente. E agora, nesse estado em que você está, eu vou contar daqui a pouco de 3 a 1, e você vai para um momento da sua vida no passado, onde você sentiu o sucesso muito forte na sua vida adulta. Um momento que representa sucesso para você. Pode ser o que a sua mente responder. Eu vou contar de 3 a 1, você vai estar nesse momento sentindo as mesmas emoções. Então, se permitindo para ir para esse momento agora. 3, 2, 1. Dia ou noite? É dia ou noite nesse momento de sucesso? Dia ou noite? Dia ou noite, a primeira coisa que vem. Apenas responda. Noite. Dentro ou fora de algum lugar? Dentro. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Sinto sucesso. Quem está aí com você nesse momento de sucesso? Minha esposa e meu filho. E o que está acontecendo nesse lugar, nesse momento? Uma discussão. Qual é a emoção positiva ou negativa que você está sentindo aí? Positiva ou negativa essa emoção? Positiva. Positiva? Por que essa emoção é positiva? Porque eu parei para pensar. Você parou para pensar? Na hora da discussão, você conseguiu parou para pensar? Sim.
E qual é essa emoção, qual o nome dessa emoção, desse sentimento que você está sentindo agora, para ter parado para pensar? Autocontrole. Autocontrole. Você está sentindo que tem o autocontrole? Sim. Em que parte do seu corpo representa autocontrole, representa essa sensação boa? Em que parte do seu corpo? Você sente isso mais forte, essa emoção? Minhas mãos. Nas suas mãos, quente ou frio, essa emoção nas suas... Quente? É grande ou pequeno esse sentimento aí na tua mão, quente? É grande. Grande? Eu vou contar até 5, a cada número que eu falar, você sente essa emoção de autocontrole, esse sentimento aí nas suas mãos, ficar cada vez mais forte. 1 vai ficando cada vez mais forte, 2 sentindo o autocontrole, 3 ficando cada vez mais forte, 4 mais autocontrole, mais sensação de controle mental, 5 está muito forte. E agora essa emoção muito forte começa a te levar para um outro momento de felicidade, outro momento de sucesso na sua vida adulta. Eu vou contar de 1 a 3, no 3 você vai estar nesse outro momento. 1, se preparando para ir para esse momento, 2, outro momento de sucesso. A primeira coisa que vier, 3, dia ou noite? Dia ou noite, primeira coisa que vem à mente, sucesso, felicidade, dia ou noite? Dia ou noite, apenas responda, dia ou noite? Dia ou noite? Consigo acessar. Dia ou noite, apenas responda, dia ou noite? Dia ou noite? Não é para pensar, apenas responda. Dia ou noite? Não vem nada. Momento de felicidade, sucesso. Qual o momento de sucesso da sua vida adulta? Toco no ombro, volto a falar novamente com Adriano, que está no momento da discussão. 1, 2, 3. Você está aí, momento de discussão. Esse momento de discussão que você está aí com a tua esposa, realmente representa um sentimento positivo ou é negativo? É positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Hã? Negativo. Negativo? Sinta esse sentimento negativo no seu corpo. Qual é o nome desse sentimento negativo? Medo. Medo? Em que parte do seu corpo está forte esse medo? Onde você está sentindo esse medo? Hã? Nas pernas. Nas pernas? Quente ou frio? Quente. Sinta esse medo muito forte. Esse medo vai ficando cada vez mais forte. Sinta o quanto isso te incomoda. Sinta o quanto isso é desconfortável, sua família e você aí. Deixa essa emoção de medo vir. Não se preocupa, deixa ela vir. Esse medo vai ficando cada vez mais forte. Quantos anos você tem aproximadamente aí? Qual a sua idade? 37. 37 anos aí, na hora da briga, sim. Sentindo esse medo muito forte. Agora, eu vou contar até 3. No 3 eu vou estar falando com o Adriano do presente, novamente. 1, 2, 3. Adriano do presente, mantendo os olhos fechados e colados. Você teve um momento na tua vida que você estava com a sua esposa, com a sua família, e estava brigando, e foi um momento difícil. Você sentiu um medo, um desconforto. Você gostaria de ir até lá para ajudar o Adriano naquele momento da vida dele? Sim. Sim? Para dar palavras, ressignificar aquele momento? Sim. Então eu vou contar até 3. No 3 você vai estar vendo a cena, ninguém vai te ver. Você vai estar lá naquele ambiente, vendo ele, se vendo, que é você mesmo. 1, se preparando para ir para esse momento. 2, 3. Olha ali a cena. Olha a sua esposa e o Adriano, de 37 anos ali. Ele está sentindo medo, ele está sentindo um desconforto. Se conecte com as emoções dele. Como que você vê as emoções que ele está sentindo agora aí? Como que ele está ainda? Com medo. Com medo? Você quer ajudar ele? Sim. Então agora vai chegando mais perto dele. Ninguém, a sua esposa não consegue te ver, ninguém está te vendo. Você chega bem perto dele agora, nesse momento, deixa essa emoção vir. Ele olha para você, ele te reconhece.
Ele olha para você e percebe que você está aí junto com ele nesse momento. E ele começa a caminhar na sua direção. E você vai acolher ele, abrir os seus braços e dar um abraço nesse Adriano que está aí, que está passando por isso. Se prepara para abraçar. 1, vai chegando mais perto. 2, abra seus braços. E 3, acolha ele agora e fala para ele, fique tranquilo, eu estou aqui. Fique tranquilo, eu estou aqui. Eu sou o seu eu do futuro. Eu sou o seu eu do futuro. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Fala para ele agora o que você quiser falar. Dê para ele um conselho agora sobre esse momento, sobre isso que ele está passando. Dê um conselho para ele, fale com ele agora. Fale o que você quiser. Fique tranquilo. O passado não vai se repetir. Isso é só um momento. Isso é só um momento. Não define quem você vai ser. Não define quem você vai ser. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Você merece o melhor. Você merece o melhor. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Para você ser muito mais feliz. Para você ser muito mais feliz. Você merece. Porque você merece. Muito bem. Como que ele está se sentindo agora ouvindo isso? Aliviado. Ele está aliviado? Então pode soltar ele. E sinta isso. Deixa essa emoção vir. Sinta essa emoção de você ter acolhido o seu eu do passado. De ter ressignificado isso com ele. E agora nesse momento você olha para ele e vê ele indo na direção da sua esposa, que é a sua esposa, a esposa dele. E eles se abraçam. Olha que cena linda, eles se abraçando. E sinta essa emoção, porque você conseguiu. Você ajudou eles. E veja que cena linda. Seu filho, criança se aproximando. As pessoas se aproximando daquele casal lindo, que é você. Porque você tem essa capacidade de voltar em qualquer momento da tua vida e ressignificar tudo o que precisa ser feito. Porque você tem uma missão muito grande na tua vida. Sinta essa emoção boa agora. Porque no momento eu vou contar até 5. E no 5 você vai poder abrir os seus olhos, mas trazendo com você essa certeza agora de felicidade. Porque você sabe que você pode tudo. Mas eu te pergunto antes, você gostaria de visitar um momento de felicidade com essa mesma emoção boa lá na sua infância? Sim ou não? Sim? Então sinta essa felicidade de ver aquele casal se abraçando, com muito amor nesse momento, com muito carinho. E se prepare então para ir lá visitar um momento de felicidade que você sente igual a essa. Vai seguir essa emoção, siga essa emoção positiva que você está sentindo, siga essa emoção. Eu vou contar de 3 a 1, você vai estar no momento que você sentiu qualquer coisa igual ou parecido. 3, vai ficando braços e pernas se encolhendo. 2, 1, é dia ou noite? Você criança, dia ou noite? Dia. Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está aí com você? O que está acontecendo? Meu pai. Seu pai? Quantos aninhos você tem aproximadamente aí? Primeiro número que vem? 5. 5 aninhos, eu toco no ombro, estou falando com o Adriano de 5 aninhos que está aí com o teu pai. Olha o seu papai aí, você é só uma criança. E o que vocês estão fazendo? O que você está sentindo agora? Essa emoção é positiva ou negativa aí? Positiva. Positiva, muito bem. Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo, positiva? Felicidade. Felicidade. E por que você está feliz aí, Adriano? O que você está fazendo com o teu pai? A gente está se preparando para ir no Play Center. Está se preparando para ir no Play Center. Veja essa alegria, essa emoção. Você se preparando para ir no Play Center. Veja a alegria que você está. Olha o seu pai. E hoje é um dia muito especial. Deixa essa emoção vir. Porque você vai daqui a pouco para o Play Center. Você só tem 5 aninhos, mas está muito feliz. Então agora, sinta essa felicidade ficando cada vez mais forte. Porque eu vou contar até 5. Essa felicidade vai crescer ainda mais. 1, deixa essa felicidade crescendo. 2, essa felicidade vai crescendo no teu coraçãozinho. 3, muito feliz. 4, sentindo a felicidade cada vez maior. E 5, essa felicidade está muito grande. Você se preparando para ir para o Play Center. Mas agora você vê uma tela grande na sua frente, uma imagem se abre, onde você começa a ver cenas do futuro. Sim, você vai olhando ali agora e percebe que tem um Adriano Castellari muito maior, que está viajando o mundo, trabalhando, visitando empresas,
levando muita sabedoria para outros empresários. Aquela pessoa ali é você quando adulto. Mas você vê também, agora imagem você adquirindo bens de sucesso, bens materiais. Você vê você palestrando num palco. Toda essa alegria é você, mas principalmente muita família, muita gente ao teu lado. E você sempre levando mais esperança para a pessoa, porque você tem o dom de fazer isso. E essa felicidade é maior ainda do que a felicidade de ir para o Play Center, porque é você no futuro. Porque agora eu vou contar de 1 a 5 e no 5 você vai poder abrir os seus olhos, mas tendo certeza que tudo isso que você está vendo nessa tela, você prosperando, ajudando empresários em vários estados, em vários países, é a sua missão de vida. Crescer cada vez mais, empoderar a sua mente para empoderar outras pessoas que precisam de você. Faça uma respiração bem profunda agora e sinta essa alegria de você poder escrever o caminho da sua história de vida. 2, mais uma respiração profunda, sabendo que você está prestes a viver os melhores dias da sua vida, sentindo essa alegria igual o garoto que estava indo para o Play Center. 3, mais uma respiração, podendo mexer os dedos das mãos, dos pés, se preparando para viver os melhores dias da sua vida. Sinta essa alegria dentro de você. 4, e agora no próximo número, 5, olhos abertos, sentindo essa felicidade incrível dentro de você. Profundo, poderoso? Sim. Descreva para mim o que você sentiu, como que foi essa experiência. Chorou, faltou o lenço aqui. Temos que deixar os lenços aqui mais próximos. Mas compartilha comigo como foi. Puta, cara, eu não tinha noção do quão difícil ia ser encontrar isso. Encontrar um momento e escanear esse momento específico. Do Play Center? Não, com a minha esposa. E eu tenho um ritual que é o quê? Todas as vezes que ela mexe no cabelo, pinta, qualquer coisa, eu levo ela pra jantar. Todas as vezes. E ela foi um dia antes do nosso casamento, no cartório. Foi mexer no cabelo. E aquele dia a gente saiu pra jantar logo depois, tava tudo ok, e de repente eu nunca tive ciúmes dela, eu tive um acesso a ciúme. A gente chegou em casa pronto pra divorciar. O que nem tinha casado ainda. Pronto pra não casar. E aí eu lembro, cara, que eu tava na pia. E eu falei, cara, por que isso tá acontecendo? Não é possível, não é normal, eu nunca briguei com ela. Não é normal, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa muito grave tá acontecendo. E aí depois, no meio daquilo tudo, eu parei. Eu falei, amor, peraí, eu sei que você tá querendo arrancar minha cabeça. Mas para e presta atenção, a gente nunca brigou. Por que isso tá acontecendo agora? Alguma coisa tem. Alguma coisa tá muito séria, tem. E aí, aquele momento, foi que eu parei, me perdoa, me desculpa, eu errei, tô errado, alguma coisa muito grave tá errada. E a gente passou no outro dia, e no outro dia de casa chegou o casamento. E eu tive a pior crise, uma das piores crises de ansiedade que eu tive na minha vida no dia do casamento. Eu não conseguia abrir minha boca. Até ela depois ela falou, nossa, parecia que você estava sendo obrigado a casar. E não é, tava tão pesado, tão pesado. E foi louco porque, assim, aquilo que a gente viveu depois do nosso casamento, o desbloqueio daquilo que a gente viveu depois, tanto é que eu falo até hoje, casem no cartório, casem certinho, casem bonitinho, porque existe uma bênção específica para o casamento. Não para juntar, a bênção do casamento, certinho, bonitinho, igreja, cartório. Porque aquilo que a gente viveu a partir da data do nosso casamento foi infinitamente melhor e maior, financeiramente falando, do que antes. Então aquilo desbloqueou uma bênção financeira muito grande. Então eu entendo que eu sou cristão, entendo que o mundo espiritual não queria que a gente casasse. Não queria, tinha ali um impedimento que não queria, porque a partir daquele momento haveria um desbloqueio. E houve um desbloqueio, tanto é que a nossa vida é antes do casamento e depois do casamento. Porque a nossa vida financeira prosperou em muito. Multiplicou 3, 4, 5 vezes mais do que eu ganhava, por exemplo. E aquilo foi uma marca, eu só não sabia que era uma marca tão grande, de medo tão grande, por medo não de perdê-la talvez, mas pelo medo de estar vivenciando aquilo que eu já tinha vivido. Não só no meu casamento anterior, mas também na vida dos meus pais, por exemplo. E por falar em pais, nos pais, a imagem do Play Center, você lembrava dela ou não? Putz, não lembrava. Não? Não lembrava. Onde estava isso? Extremamente profundo, subconsciente, total.
Poderoso, uma a hipnoterapia. imagem muito legal. Muito Incrível. legal. Parabéns. Parabéns. Tivemos aqui, hoje, sentado nessa cadeira poderosa, nosso querido Adriano, um Mentes que Inspiram. Chegou o momento da nossa despedida, Adriano. Show. Deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando ali naquela câmera sobre o que é que uma pessoa pode fazer para ter uma vida mais próspera, uma vida de sucesso. Você que compartilhou tantas coisas incríveis aqui hoje, qual a sua consideração final olhando para aquela câmera ali? Eu falo principalmente para você que é homem. Mulher muitas vezes tem a facilidade de falar e você que é homem fica com medo, com travas, com medo daquilo que você vai encarar. Só que uma coisa eu posso te falar, você não está sozinho, cara. Por mais que você ache que você está sozinho, você não está sozinho. Busque o autoconhecimento, busque tratamento, busque ajuda, peça ajuda. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. Eu tenho certeza que esse monstro de 7 cabeças, que muitas vezes aparece no final do dia ou durante todo o dia, ele é só um bichinho desse tamanho aqui que você precisa ter coragem para encarar. E a hipnoterapia talvez seja uma das soluções que você precisa ter. Beleza? Super indico. Valeu, Ale. Valeu, muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima. Você que está nos acompanhando, anote aí, compartilha esse episódio, né? Primeira temporada nossa. Teve aqui o oferecimento da MentorFi, essa empresa incrível que é parceira nossa aqui. E compartilha, marque, envia para as pessoas que você quer ver aqui nessa cadeira poderosa, quem são as pessoas de sucesso que você gostaria de ver passando aqui. E quando a gente se prende, não libera as emoções, muitas vezes ela está tão gritante que a qualquer momento ela escapa. Fica com essa reflexão aqui para você poder sempre se autoavaliar, tá bom? Sou Alexandre Campos, hipnoterapeuta e mentor de empresários. Esse foi o Mentes que Inspiram. Até o próximo episódio. Nos vemos lá. Um beijo no coração. Valeu!